Hoje eu vou ensinar vocês como conectar múltiplos usuários de diversas planilhas numa base do Access na rede e depois enviar essas informações para uma planilha gerencial. É muito importante salvar essa base do Access no local da rede, acessível por todo mundo. No meu vídeo, a base está salva no meu próprio computador, mas você precisa da rede da sua empresa para fazer isso funcionar. O primeiro passo de fazer essa conexão com o Access e o Excel vai ser criar uma planilhinha de exemplo aqui, uma base de exemplo para a gente poder conectar o Excel e fazer alguns testes. Eu vou abrir aqui o meu Access e vou criar um banco de dados em branco. Vou deixar o nome padrão mesmo, database 1, vou criar. Ele já abre uma tabela nova para mim e eu vou usar essa tabela. Vou vir aqui em tabela 1, clicar com o botão direito, modo design. Vou dar o nome de TB base. Eu não gosto de usar espaços, não gosto de usar acentos e caracteres especiais, para depois ficar mais fácil de encontrar essas nomenclaturas. Ele vai me dar aqui os nomes dos campos que eu preciso preencher e vai me dar o tipo de dado. No caso aqui a gente vai usar só texto. As conversões para números a gente faz todas no Excel. Então, para tirar o acento aqui, eu vou chamar esse campo de identificador. Eu vou usar como exemplo uma planilha de faturamento por vendedor. Então eu vou colocar o nome do vendedor, vou colocar a cidade desse vendedor, o e-mail desse vendedor, vou colocar o faturamento desse vendedor, vou colocar o percentual de comissão e qual que é o valor da comissão em si. Todos textos. Tá? Eu clico aqui com o botão direito em TB base, salvar, e agora eu venho em modo de exibição da folha de dados. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar algumas informações, como nome, cidade e e-mail, para fazer alguns testes. O faturamento, o percentual e a comissão, nós vamos preencher via Excel. Então, nesse primeiro momento, a gente vai deixar esses campos vazios. Para preencher o seu exemplo, é só clicar aqui e ir digitando, por exemplo, João, de São Paulo, e assim por diante. Eu vou preencher aqui. Bom, já estamos aqui com a planilha preenchida. E as colunas de faturamento, percentual e comissão estão vazias. Nós vamos preenchê-las via Excel. Clico com o botão direito aqui, dou um salvar e aí eu posso fechar o meu Access. Bora lá para o Excel. No Excel, a primeira coisa que a gente vai fazer é mexer na configuração do VBA. Então, abrir o Excel, venho aqui em opções, vou aqui em personalizar faixa de opções e vou habilitar a minha guia de desenvolvedor. Se a sua já estiver habilitada, pode pular esse passo. Vou criar uma planilha em branco e vou fazer uma consulta na minha base do Access. Como é que eu faço isso? Venho aqui na guia dados, nova consulta do banco de dados do Microsoft Access. Seleciono a minha base de dados database 1 e aí ele vai carregar as tabelas que eu tenho dentro dessa database. Como a gente criou só uma tabela lá, eu só vou ter a TB base aqui. Seleciono ela, ele me dá um preview e eu vou em transformar dados. Por quê? Ele vai me trazer todas as colunas que eu tenho na minha base. Mas lembra que o faturamento, o percentual e a comissão nós não vamos preencher, nós não vamos consultar do Access, nós vamos preenchê-lo. Então eu tenho que vir aqui e escolher colunas e vou desflegar essas três colunas. Eu vou importar somente as colunas com o flag habilitado. Dou um OK, fechar e carregar, e ele já vai trazer todas as informações que eu tenho aqui. Mas como que eu vou preencher as colunas se eu não tenho elas aqui? Eu preciso criar elas manualmente. Vou criar o faturamento, vou criar o percentual e vou criar a comissão. Não tem problema ter acento, não tem problema a nomenclatura que você usa aqui. As informações que nós vamos mandar são somente da segunda linha para baixo. O cabeçalho não interfere. Então eu vou digitar alguns números aqui. Por exemplo, o faturamento do João. Vou fazer um aleatório entre 1000 e 12.000 e vou dar uma ordenada aqui do menor para o maior. Então aqui 3.000, eu vou fazer faixas de 0 a 5.000 só para a gente criar um exemplo. Então a primeira faixa vai ser 10%, a segunda faixa vai ser 20%, e aí 20%. Então nós temos aqui quem faturou até 5.000 e temos quem faturou de 5 a 10.000 e aí as respectivas comissões. Vou ordenar aqui pelo identificador só para ficar na sequência e a comissão vai ser o meu faturamento vezes o meu percentual. Então são esses valores aqui que eu quero mandar para o meu Access.
E aí, agora a gente vai para a terceira parte, que é o VBA. Bom, para quem não está familiarizado, a gente habilitou a guia desenvolvedor para poder acessar o Visual Basic. Eu venho aqui em desenvolvedor, clico no botão Visual Basic e ele vai abrir essa janelinha aqui. Passo importante, eu preciso vir aqui, clicar com o botão direito na minha planilha 2 e inserir um novo módulo, porque é aqui que nós vamos digitar o código que vai abastecer o Axis. Então, para começar, toda macro começa com sub. E aí eu vou chamar essa macro de atualizar, abrir e fechar o parêntese, dou um Enter, ele completa automaticamente para mim. E é dentro dessas duas linhas, é exatamente aqui, que eu vou escrever o meu código. Partes importantes, eu preciso alterar essa parte do meu código, eu preciso colocar o caminho que está a minha base do Axis. Tá? Outra parte importante que eu tenho que alterar é esta linha aqui. Eu preciso alterar o nome de planilha 2 para exatamente o nome da minha planilha. Nesse caso é planilha 2 mesmo, mas se você usou alguma coisa como base, como pedidos, como alguma coisa diferente disso, você precisa fazer essa alteração aqui. E a base lá do Axis, se você escolher um nome diferente de TB base, você precisa fazer essa alteração aqui. Essa parte do código é onde nós vamos pegar as nossas informações de faturamento, percentual, comissão e o identificador e vamos executar no Axis um comando em SQL para atualizar essas informações. Antes da gente executar a macro, a gente precisa fazer mais uma configuração. A gente vem aqui em ferramentas, referências e esse código que eu estou utilizando, ele exige que a gente tenha habilitado o Microsoft ActiveX Data Objects 6.1. Se o seu Excel não é o mais recente ou muito mais antigo, você provavelmente vai ter o 2.7 ou 2.8. Não tem problema, eles vão funcionar também. Você habilita qual que é a maior numeração do Active Data Object 6.1 ou 2.8 ou 2.7, assim por diante, e você habilita isso, dá um OK e sua macro está pronta para rodar. Tá? Bora lá fazer o teste? As configurações feitas, já estou com o meu código lá no VBA, agora eu vou só executar a minha macro e vou olhar se a minha base está sendo atualizada, tá bom? Então eu venho aqui na guia desenvolvedor, macros, a minha sub atualizar e dou um executar. Pronto, já rodou, já mandou todas as minhas informações lá para o Axis. Vou abrir aqui para mostrar para vocês, se eu der 2 cliques aqui na minha tabela, ele já está com as informações aqui todas preenchidas. Então vamos fazer mais um teste? Se eu vier aqui e falar assim, pô, o João esse mês ele faturou só 2.500 e o percentual dele caiu para 10%. Então ele vai receber R$250 de comissão. Ele estava recebendo R$1.704. Se eu vier aqui de novo em desenvolvedor, macros e executar, a minha base deve ter atualizado. Aguardar um segundinho. E aí ele já atualiza para 2.500 e a comissão R$250. Tá, mas qual que é a vantagem da gente fazer dessa forma? Bom, imagina que você tenha um controle aqui de 100, 200, 300 vendedores e que você tem um time de 3, 4 pessoas para fazer essa gestão, cada um aqui determinando o faturamento, fazendo a validação dos faturamentos, das vendas, fazendo a validação do percentual de comissão que cada um desses vendedores vai receber e calculando a comissão que cada um desses vendedores vai receber. Então você poderia ter um time para fazer isso para você e dividir isso, por exemplo, por cidade: São Paulo, Osasco e Santos. Então, se eu vier aqui na minha consulta em editar, eu consigo dividir por cidades. Eu simplesmente venho aqui na coluna cidade, filtro, por exemplo, São Paulo. Aí eu consigo fechar e carregar. E a gente consegue mostrar nessa planilha somente as informações de São Paulo. Então, por exemplo, essa planilha vai ficar sob a responsabilidade de uma pessoa que vai ser responsável por São Paulo. Ela vai preencher essas informações e assim que ela der um executar, ela vai mandar essas informações para o Axis. Da mesma forma, a gente pode ter uma outra pessoa que tem acesso somente à cidade de Osasco. Então, quando ela atualizar essa informação,
ela vai atualizar e vai ter visibilidade somente das informações de Osasco. E aí você pode mandar cada uma dessas planilhas configuradas de acordo com a cidade para cada um dos seus funcionários. Ok, eu já sei que eu consigo dividir isso em diversas pessoas, cada um vai trabalhar no seu conjunto de dados que vai estar disponível para vocês, mas qual que é o ganho que eu tenho nisso? Por que eu simplesmente não divido as planilhas entre as pessoas? Imagine que você é o chefe dessa equipe, você está liderando essa equipe, é um coordenador, um supervisor ou chefe de todo mundo, e você precisa dessas informações consolidadas. Olha o trabalho que você teria que colocar alguém para fazer para consolidar essas informações. Cada um com uma planilha de uma cidade, tendo que ter uma outra pessoa responsável por colar uma embaixo da outra, fazer uma validação em cima das validações e mandar isso para você. Olha o retrabalho acontecendo aí. Então o que a gente consegue fazer aqui? Eu venho aqui em dados, eu crio uma nova consulta do banco de dados do Microsoft Access. Eu consulto exatamente da mesma forma que a gente fez, só que agora eu não vou remover aquelas colunas. Lembra que a gente tirou as 3 últimas colunas de faturamento, comissão e percentual? Dessa vez eu não vou mexer em nada, eu vou só fechar e carregar. Ele criou a minha planilha 3 com as minhas informações e ele já vai puxar aqui. Então vamos fazer um teste. Vamos colocar aqui na minha planilha 2. O João agora, ele faturou R$11.000 e passou para a faixa de 30%. Eu venho aqui em desenvolvedor, clico em macros, atualizar. E ele vai mandar minhas informações novas do João lá para o Access. E você, na sua planilha de controle, ainda está enxergando os R$2.500. Então, se você vier clicar com o botão direito e atualizar, você vai esperar a execução e pronto, o João já está com a informação atualizada. Tudo isso online, automaticamente. Você não precisa mandar um e-mail, você não precisa consolidar a informação. E da mesma forma que se as outras pessoas com os outros filtros de Osasco, de Santos e assim por diante forem mexendo, essas informações vão sendo salvas na base e automaticamente ficando disponíveis para atualização.